Olá, alunos do sétimo ano. Vamos para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos aprender divisão com números decimais. Na verdade, a gente não vai aprender, a gente vai relembrar de divisão com números decimais, porque vocês já aprenderam lá para trás, em outros anos, a divisão com números decimais, tá? Nós vamos relembrar, porque é uma dúvida que geralmente gera quando na hora de dividir números decimais. E no PET 3 da semana 1, vocês vão ter atividades que vão pedir para vocês dividirem números decimais. Então, vai ter atividade que vai ter divisão com números decimais. Então, por isso, nós vamos relembrar para vocês conseguirem fazer as atividades do PET, tá? Então, vamos lá. Divisão com números decimais. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está dividindo números decimais. Vocês lembram o que são números decimais, né? São aqueles números com vírgula, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando estamos dividindo o número decimal é igualar as casas decimais, igualar o número de casas decimais, do dividendo e do divisor, tá? Então, por exemplo, olha, 2,42 dividido por 0,2. Então, aqui, olha, 2,42 é um número decimal e ele tem duas casas decimais. Por que duas casas decimais? Porque ele tem dois algarismos depois da vírgula. Olha, depois da vírgula aqui eu tenho 4 e tenho o 2. Então, eu tenho dois algarismos depois da vírgula, eu falo que esse número ele tem duas casas decimais, certo? Então, 2,42 ele está dividindo 0,2, que tem uma casa decimal. Por que ele tem uma casa decimal? Porque ele tem um algarismo só depois da vírgula, que é o 2, né? Então, eles têm o número de casas decimais deles são diferentes. Olha, esse é o dividendo e esse é o divisor. O divisor que fica dentro da chavinha quando eu estou dividindo, né? Então, eles têm número de casas diferentes. Esse aqui tem duas casas decimais e esse tem uma casa decimal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é igualar o número de casas decimais. Então, por exemplo, esse que tem menos casas decimal, eu vou acrescentar zero para igualar o número de casas decimal dele com o outro, certo? Então, esse aqui tem duas, esse tem uma. Então, eu vou acrescentar um zero aqui à direita dele para igualar o número de casas. Então, eu vou repetir 2,42, que é o que tem o maior número de casas decimal. E aqui o 0,2, eu vou colocar um zero, vou colocar até de vermelho o zero. Vou colocar esse zero de vermelho para mostrar que eu acrescentei ele para igualar o número de casas decimais. Então, a gente iguala o número de casas decimais acrescentando zero, tá? Então, agora ficou igual, ó. Esse daqui eu tenho duas casas decimais, o dividendo, e o divisor agora também ficou com duas casas decimais, porque ele ficou agora com dois algarismos depois da vírgula, que é o 2 e o 0, certo? Pronto, igualamos o número de casas decimais. E agora? Após igualar o número de casas decimais do dividendo e do divisor, elimina as vírgulas, transformando-as em números inteiros. Então, agora eu vou eliminar a vírgula, olha, transformando em números inteiros. Então, tirando a vírgula aqui desse número, que número que ele ficou? 242. Então, ficou 242 dividido por o 0,20. Vamos tirar a vírgula aqui. Tirando a vírgula, que número inteiro ficou? 20, né? Então, dividido por 20, certo? Pronto, agora ficou uma divisão com número inteiro, que você já sabe fazer a divisão com número inteiro. Então, vamos dividir agora 242 por 20. A partir daí, basta realizar a divisão normalmente com os números inteiros obtidos após a eliminação das vírgulas. Então, depois que a gente elimina as vírgulas, a gente faz a divisão agora, 242 dividido por 20. Então, vamos lá. 242, vou fazer aqui a chavinha da divisão. Opa, tem hora que o negócio aqui não funciona, gente. Faça a chave aqui da divisão e dividido por 20. Vamos colocar o 20,
que é o divisor dentro da chavinha aqui, certo? E agora vamos efetuar a divisão normalmente. Primeiro eu pego 2. 2 dá para dividir por 20? Não, porque o 2 é menor que 20, né? Então não vai dar para dividir. Então eu vou pegar o 24. 24 dá para dividir por 20? Dá, porque o 24 ele é maior que 20, então ele dá para dividir. Então vou colocar uma vírgulazinha aqui em cima para mostrar que eu estou pegando o 24, certo? Que eu estou pegando o 2 e o 4 que formou 24. Aí, quando eu estou dividindo 24 por 20, eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 20, que vai dar 24 ou próximo do 24. Vai ser o 2. 2 vezes 20. Não, não é 2, não, minto, gente, desculpa. 2 vezes 20 dá quanto? 40, né? 40 vai passar. Então, não é o 2, não. Não pode passar, tá? Ele tem que dar próxima, tem que ser abaixo. Então, se o 2 passa, vai ser o 1, não é? 1 vezes 20, 20. Então, coloco aqui o 20 embaixo do 24 e vou subtrair agora. Passo o traço para subtrair. 24 menos 20 vai sobrar quanto? 4, né? 24 tira 20, sobra 4. Então, o resto deu 4. Vamos ver se tem algarismo para descer. Tem. Tem o 2 que eu não usei ele ainda, né? Vou até colocar o 2 de vermelho, mostrar que eu estou usando ele agora. E eu vou descer o 2. E colocar ele aqui à direita do resto. Colocando o 2 aqui à direita do resto, que número que ele formou com o resto? 42. Então, agora vamos dividir 42 por 20. Que número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 20, que vai dar 42 ou próximo do 42? Vai ser o 2, agora sim é o 2, né? Porque 2 vezes 20, 40. Se eu colocar o 3, vai passar, ó. 3 vezes 20 dá 60, então vai passar. Então, vai ser o 2. 2 vezes 20, 40. Vamos colocar o 40 aqui embaixo do 42. Passo o traço que eu vou subtrair agora. 42, tiro 40, sobra quanto? 2. Tem algarismo para descer agora? Não, porque eu já desci o 2. Olha, já desci o 2, já usei ele, não posso usar ele de novo. Então, agora sobrou o resto, sobrou 2. Para continuar essa divisão, o que, que eu tenho que fazer? Como sobrou o resto, eu não tenho nenhum número para descer mais. Aí eu vou colocar a vírgula aqui no quociente e acrescento um zero na direita aqui do resto, certo? Para continuar a divisão, tá? Então, toda vez sobrou o resto, não tem mais logaritmo para descer. Para continuar a divisão, coloco uma vírgula no quociente e essa vírgula da direita é acrescentar um zero em cada resto que sobrar, tá? E acrescento um zero aqui à direita do resto. Agora ficou que número? 20. 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 20, 20. Eu coloco 20 aqui embaixo e eu vou subtrair. Passo o traço para subtrair. 20 menos 20, 0. Pronto, acabou a divisão. Ela deu uma divisão exata, porque o resto sobrou 0, né? Então, deu uma divisão exata. E o resultado deu 12,1. É o resultado, tá? Fácil, né, gente? Vamos para outros exemplos aqui para vocês ficarem bem treinados agora na divisão com números decimais. Nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente tem o sinal de menos, né? Então, vamos fazer o jogo de sinal antes, tá? Então, olha, na divisão, o jogo de sinal é a mesma regrinha da multiplicação, tá? Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Então, menos com menos. Os dois têm sinais iguais, menos. Então, sinais iguais vai dar positivo. Então, mais. Então, menos com menos da divisão dá mais. E agora a gente vai fazer a divisão aqui, olha. Primeira coisa, vamos fazer divisão. Vou colocar 12,5. Faça a chavinha aqui.
dividido por 5. Não precisa colocar o sinal aqui na divisão, não, que a gente já fez o jogo de sinal aqui e viu que vai dar mais, tá? Aí agora, olha, 12,5 dividido por 5. Aqui eu tenho um número decimal dividido por um número inteiro. Então, quando eu estou dividindo o número decimal, o que a gente tem que fazer primeiro? Igualar as casas decimais, igualar o número de casas decimais. O 12,5, ele tem uma casa decimal, porque ele tem um algarismo depois da vírgula. O 5, ele não tem nenhuma casa decimal, porque ele é um número inteiro, né? Então, se ele é um número inteiro, ele não tem nenhuma casa decimal. Mas eu vou ter que colocar, por quê? Porque se esse número tem uma casa decimal, eu vou ter que igualar as casas decimais. Então, eu vou colocar vírgula e um zero aqui. Vou colocar esse zero aqui de vermelho para mostrar que eu acrescentei para igualar as casas decimais, tá? Então, o 5 é um número inteiro, então eu vou colocar vírgula depois dele e acrescentar o zero para igualar as casas decimais. Agora tá igual, não tá? Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal. Depois que eu igualo as casas decimais, o que a gente faz? Corta a vírgula. Então, vamos tirar a vírgula agora, ó. Vou tirar. Vou deletar essa vírgula aqui. Igualou as casas decimais? Deleta a vírgula. Agora, tirando a vírgula, que número inteiro ficou aqui, ó? 125 dividido por 50. Então, vamos fazer a divisão normal, né? Igual vocês estão acostumados a fazer. Primeiro, eu vou pegar um 1. 1 dá para dividir por 50? Não. 1 é menor que 50, não é? Se eu tenho um chocolate, dá para eu dar um chocolate inteiro para 50 pessoas? Não tem como. Então, eu vou pegar o 2, que vai formar que número com 1? 12. 12 dá para dividir por 50? Não, também, porque 12 é menor que 50. Então, eu pego esse número inteiro aqui, ó, 125. 125 dividido por 50. Aí eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 50, que vai dar 125 ao próximo. Olha, 1 vezes 50 dá 50. Vamos ver o 2. 2 vezes o 50. 2 vezes o 50 é 50 mais 50, né? Que vai dar 100. Ficou próximo, né? Vamos ver o 3. 3 vezes 50. 3 vezes o 50 é 50 mais 50 mais 50. 50 mais 50, 100. 100 mais 50, 150. O 3 vai passar, não vai? Porque 3 vezes 50, 150. Vai passar. Então, vai ser o 2 mesmo. Porque 2 vezes o 50 dá 100. Então, eu coloco 100 aqui. Chega o 2 para cá, que saiu aqui dali. E vamos subtrair agora. Passo o traço e subtrai 125 menos 100. Se eu tenho 125 reais, eu gasto 100, eu fico com quanto? Com 25, né? Se eu tenho 125, gasto 100, eu vou sobrar 25, né? Então, é só vocês fazerem 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. 1 menos 1, 0. Porque o 0 à esquerda não precisa colocar, né? Pronto, dividimos 125 por 50, deu 2. 2 vezes 50, 100. 125 menos 50, sobrou quanto? 25. Então, sobrou o resto. Não tem algarismo para baixar, porque eu já usei todos esses algarismos, ó. Eu usei o 1, 2 e o 5, que formou 125. Então, não tem mais algarismo para descer. O que eu faço? Eu vou, para continuar essa divisão, eu coloco uma vírgula aqui no quociente e acrescento um zero aqui à direita do resto, certo? Para continuar a divisão. Agora ficou 250 dividido por 50, que vai dar 5. 5 vezes 0 dá quanto? Vou colocar aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Então, 5 vezes 50 deu 250. Então, coloco 250 aqui embaixo e vamos subtrair. 250 menos 250 vai sobrar 0. Então, a divisão deu exata, que o resto deu igual a 0. Então, 125 dividido por 50 deu 2,5. Então,
Então, vamos colocar o resultado aqui, ó, 2,5. Vou colocar de vermelho, que esse é o resultado, tá? Quando tiver o sinal, vocês fazem o jogo de sinal primeiro, tá? Para depois colocar o resultado. Agora, vamos para o outro exemplo aqui, olha. Tem sinal, então vamos fazer o jogo de sinal primeiro, tá? Esse é negativo e esse é positivo. Na divisão, sinais diferentes dá negativo, menos, né? Então, na divisão, menos com mais dá menos. A divisão é a mesma regrinha da multiplicação. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo, tá? E agora, vamos fazer a divisão agora. 0,1 dividido, a chavinha aqui da divisão, dividido por 0,2. Primeira coisa, quando eu estou dividindo o número decimal, o que a gente tem que fazer? Igualar as casas decimais, não é? Igualar o número de casas decimais. 0,1 ele tem uma casa decimal, porque ele tem um algarismo depois da vírgula. O 0,2 ele também tem uma casa decimal, porque ele tem um algarismo só depois da vírgula aqui, que é o 2. Então, ele já tem o mesmo número de casas decimais, não é? O dividendo tem uma casa decimal e o divisor também tem uma casa decimal, que é um algarismo depois da vírgula. Se ele já tem, então, não precisa acrescentar zero para igualar as casas. Então, depois que eu igualo as casas, o que eu faço? Elimino a vírgula. Então, vou eliminar a vírgula aqui, vou tirar a vírgula aqui, vou tirar a vírgula daqui. Aí, tirando a vírgula, que número inteiro ficou aqui? 1 dividido por 2, né? Porque o zero à esquerda não vale nada, é como se não tivesse o zero. Então, olha, 1 dividido por 2. Se eu for dividir 1 por 2, vai dar um número inteiro? Não, não é? Então, eu falo que o 1 não tem como dividir por 2, porque o 1 é menor que 2, não é? Então, quando eu estou dividindo e não... Quando eu vou dividir um número menor por um número maior, não tem como dividir, o que a gente faz? A gente coloca uma vírgula aqui no quociente para acrescentar um zero aqui à direita para poder dividir, certo? Só que se eu colocar essa vírgula aqui no quociente, olha, não tem nenhum número aqui no quociente, então a vírgula vai ficar sozinha. Ela pode ficar aqui sozinha, sem nenhum número? Não. Então, eu vou colocar um zero antes da vírgula, para ela não ficar sozinha aqui, certo? Então, eu coloco um zero, vírgula, e acrescento um zero aqui à direita do 1. Agora, ficou que número? 10, ficou 10 agora, dividido por 2. 10 dividido por 2. Aí eu vou ver qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 2, que vai dar 10 ou próximo do 10. Próximo que eu falo tem que ser abaixo, não pode ser acima. Então, vai ser o 5, porque 5 vezes 2, 10, não é? Vai dar, exato, ó, 5 vezes 2, opa, desalinhou aqui. 5 vezes 2, 10. Coloco o 10 aqui, embaixo do 10, e vamos subtrair. 10 menos 10, 0. A divisão deu exata. 0,5 e sobrou 0. Se o resto deu igual a 0, a gente fala que a divisão é exata, né? Não tem algarismo para descer, que a gente usou o 10, então não tem nenhum algarismo que eu não usei, que eu preciso descer, então deu 0,5. Tá? Não esqueça de colocar o sinal, tá? Faz o jogo de sinal primeiro quando tiver sinal. Então, faz menos com mais, menos. Porque sinais diferentes na divisão dá negativo. E faz a divisão normal. Agora, vamos para o outro exemplo aqui, olha. 12 dividido por menos 0,6. Olha, eu tenho o sinal aqui, olha. O divisor, ele está negativo. Então, vamos fazer o jogo de sinal. O 12, ele não tem nenhum sinal aqui na frente dele. Quando não tem nenhum sinal, é como se ele é positivo, porque o sinal de mais a gente não tem necessidade de colocar. Então, aqui, vamos fazendo o jogo de sinal. Na divisão, mais com menos dá menos. Porque na multiplicação e na divisão, sinais diferentes dá negativo.
Sinais iguais, positivo. Então, mais com menos, um é mais e outro é menos, eles têm sinais diferentes. Então, vai dar negativo. E agora vamos dividir 12. Abre a chavinha aqui da divisão. Vou dividir por 0,6, certo? O 12, ele é um número inteiro. Por que que ele é um número inteiro? Porque ele não tem vírgula. O 0,6, ele é um número decimal, porque ele tem vírgula. Então, quando eu estou dividindo um número decimal, o que que eu tenho que fazer primeiro? Igualar o número de casas decimais. Então, primeira coisa, eu tenho que igualar as casas decimais. O 12, ele não tem nenhuma casa decimal. Por quê? Casas decimais são os algarismos que eu tenho depois da vírgula, né? E o 12, ele não tem vírgula, né? Então, ele é um número inteiro, ele não tem vírgula. Então, não tem nenhuma casa decimal. O 0,6, ele tem uma casa decimal, porque ele tem um algarismo depois da vírgula. Então, eu vou ter que igualar as casas decimais do 12. Eu vou ter que colocar uma vírgula aqui depois do 12. E para igualar, eu tenho que acrescentar zero, né? Quantos zeros que eu vou colocar aqui depois da vírgula? Um só, porque o 0,6 ele não tem um algarismo só depois da vírgula. Então, aqui eu vou colocar um zero só depois da vírgula, tá? Para ficar igual ao 0,6. Aí, colocando a vírgula e um zero no 12 aqui, agora ficou igual, não ficou? Aqui eu tenho uma casa decimal, que eu tenho um algarismo depois da vírgula, que é o zero. E aqui no divisor eu tenho uma casa decimal também, que eu tenho um algarismo depois da vírgula, que é o 6. Depois que a gente iguala as casas decimais, o que que a gente tem que fazer? Eliminar as vírgulas, tá? Então, primeiro, iguala o número de casas decimais e depois que igualar, elimina as vírgulas. Então, vamos tirar a vírgula aqui e vamos tirar a vírgula aqui do divisor. Aí, tirando a vírgula, que número inteiro ficou? 120 dividido por 6. Aqui ficou o número inteiro 6, que o zero à esquerda não vale nada, né? Então, vamos dividir agora 120 por 6. Primeiro eu pego 1. 1 dá para dividir por 6? Não, porque 1 é menor que 6, não é? Então, não tem como dividir um número menor por um número maior para dar um inteiro. Então, vamos pegar o 2, que vai formar que número aqui com 1? 12. Então, 12 dá para dividir por 6, não dá? Então, eu vou colocar uma vírgulazinha aqui só para mostrar que eu estou pegando 12, tá? Estou pegando 1 e 2, que formou 12. Vou colocar ele de vermelho também para mostrar que eu estou pegando ele, tá? Que eu não vou pegar o 2 de novo. Agora, 12 dividido por 6. Vamos ver agora qual número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 6, que vai dar 12. Ou próximo do 12. O 2, não é? Ó, 1 vezes 6, 6. 2 vezes o 6, 12, né? Então, vai ser o 2. 2 vezes 6, 12. Então, coloco 12 aqui embaixo do 12. Coloco 12 embaixo do 12 e vamos passar o traço aqui que vamos subtrair agora, tá? O resultado que eu multipliquei aqui, ó, 12 vezes 6 deu 12, eu coloco embaixo e vamos subtrair. 12 menos 12, 0. Acabou a divisão? Ó, eu dividi 12 por 6, deu 2, 2 vezes 6 deu 12, o resto sobrou 0. Posso falar que acabou a divisão? Não. Por quê? Porque ainda tem um algarismo para descer. Olha, eu usei o 1 e o 2, eu não usei o 0. Então, eu vou ter que descer esse 0 aqui, que eu não usei. Então, eu vou colocar o 0 de vermelho para mostrar que eu vou descer ele agora. Agora eu vou usar ele, certo? Então, eu não posso acabar a divisão porque o resto deu 0, porque tem algarismo ainda para descer, tá? Então, agora eu vou usar o 0. Formou que número aqui? 0. 0 dividido por 6 dá? Qual o número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 6, que vai dar 0 ou próximo? Próximo não tem jeito, né? Que vai dar. Vai ser o 0. 0 vezes 6, 0. Então, eu coloco 0 aqui e vamos subtrair. 0 menos 0, passo o traço para subtrair. 0, opa,
0 menos 0, 0. A divisão deu exata, não deu? Não tem mais algarismo para descer agora. Ó. Já desci o 0, não tem mais algarismo para descer, o resto sobrou 0, a divisão deu exata. Então, 120 dividido por 6 deu 20. Na verdade, não é 120, é 12 dividido por 0,6, né? Então, esse é o resultado aqui, que é menos 20. Menos, não esquece de colocar o sinal. Fazendo o jogo de sinal, mais com menos na divisão dá menos. Então, muito fácil, né, gente? É só vocês seguirem esses passos da divisão de números decimais. Primeira coisa, igualar o número de casas decimais. Como que eu igualo o número de casas decimais? Acrescentando 0 no número que tiver o menor número de casas decimais para ficar igual. Depois que eu igualo o número de casas decimais, elimina a vírgula e divide normalmente, certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Assista este vídeo quantas vezes for necessário para vocês fazerem as atividades do PET. Até a próxima aula.